Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol Vivo, sejam sempre todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Amigos do esporte, amantes do futebol, seja lá o horário que você abrir esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá. Antes da gente tocar aqui no assunto, né? Que é o Fortaleza, né? E também o Bahia, em especial, que hoje está na primeira divisão, tem o dinheiro que tem, mas para ele chegar aonde o Lion chegou vai ter que suar muito, né? Mas vamos lá. Mas antes disso, as contratações do Fortaleza ainda só negociações, né? O Fortaleza ainda está trabalhando nos bastidores, nada oficial. Tem alguns nomes que estão bem avançados, né? O Bochila está avançado, mas ainda nada de concreto. Quando sair oficialmente, a gente traz aqui no canal e traz também o estilo de jogo do jogador para você ficar ciente como é que o jogador joga dentro de campo, né? O estilo dele se comportar dentro de campo, tá bom, galera? E eu trago essas notícias aí, caso, né, o Fortaleza anuncie alguma novidade, tá bom? Mas vamos lá. A Conmebol divulgou a classificação dos times mais bem ranqueados sul-americanos. E dentre eles, lógico, claro, Flamengo e Palmeiras lideram, né? São os primeiros colocados. E depois vem aí os outros times. E, surpreendentemente, o Fortaleza ocupa a 31ª colocação do ranking. Eu até já coloquei isso aqui no canal, né? E dentre os times brasileiros, o Fortaleza está na 12ª posição. E aí, eu achei interessante esse vídeo aqui, desses comentaristas aqui, que trouxeram, né, algumas coisinhas interessantes, né? Aí entra naquele detalhe, né? Eu sei que o Bahia hoje tem o patamar financeiro muito elevado e tem tudo para crescer. O time do Bahia, afinal de contas, tem sim um aporte financeiro do Grupo City, né, para fazer contratações, para trazer grandes jogadores. E o Bahia, aos pouquinhos, para mim, vai se tornar um time de ponta do futebol brasileiro, porque tem todas as condições para isso, tem dinheiro e, lógico, claro, a galera do Grupo City não veio para cá para brincar, né? Eu já disse isso. Enfim, por mais que alguns torcedores não gostem, mas é a verdade. Não tem como eu aqui dizer algo que não vai se concretizar. O Bahia vai se tornar um time de ponta do futebol brasileiro e brigar sempre ali nas cabeças por coisas grandes. Dito isto, né, vamos aqui o vídeo, né, e a gente vai falar o que eles falaram, né, doa a quem doer, amigo. Não há dúvida, Cássio, que esse recorte do Fortaleza é a maior internacionalização que o Nordeste já viu de um dos seus clubes. Isso a gente já sabia na prática, a gente sabe nos resultados, mas o ranking deixa isso de forma muito clara, né? E a ascensão do Fortaleza, Fred, ela é excepcional, assim. E o outro comentarista tem o meu nome também, né? Não é narrador de futebol, mas é Fred também, né? Primeira aparição ali na lista de 2022, o Fortaleza tinha 13 pontos, na posição 229. Aí foi para 78º em 2023. Olha o tamanho do salto aí. 39º em 24, foi a influência do vice-campeonato da Sul-Americana. Depois subiu mais 2 posições em 2025 e agora 6 a partir da Libertadores. A campanha do Fortaleza não foi uma grande campanha. Foram 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Foi uma campanha que eu digo assim, de resultados. Mas Copa, que vale é o estágio. O Fortaleza, além dos resultados da fase de grupos e até do mata-mata, conta a campanha final ter chegado a oitavas. A oitavas de final dá 100 pontos. Ele sobe essa colocação e tinha 13 em 2022, agora tem 2.325. É uma pontuação que vai demorar para o Bahia chegar. Porque vai demorar muito pro Bahia chegar a pontuação que hoje o time do Fortaleza fez, né? A gente viu que as últimas campanhas do Bahia na Libertadores e na Sul-Americana, para mim, foi uma tragédia total, né? Se eu não me engano, acho que nem na fase de grupo passou na Libertadores. Na Copa Sul-Americana, tinha tudo para avançar, e aí o Rogério Ceni poupou, né, uma parte do elenco principal do Bahia no jogo contra se eu não me engano, acho que o América de Cali, e aí poupou para enfrentar o time do Fortaleza aqui, e aí depois foi eliminado pelo América de Cali, fora de casa. Tinha tudo o Bahia para avançar
na Copa Sul-Americana, que é um campeonato também para eles muito importante, né? O Rogério Ceni também visou muito a Sul-Americana, só que aí, como ele tinha priorizado o jogo contra o Fortaleza, que ele colocou os titulares aqui contra o Fortaleza, né? Até o jogo terminou 1-1, e aí o time já foi meio mambembe lá para enfrentar o América de Cali e foi eliminado. E eu até disse, bem feito para você, Rogério Ceni. Visou mais o jogo do Fortaleza e tomou na tarriqueta, sendo eliminado pelo time do América de Cali. Mas enfim. Então isso mostra, né, que o feito que o time do Fortaleza fez, independente hoje do Fortaleza ter, né, caído para a Série B, ainda deixou uma pontuação muito grande, e isso conta muito. Isso conta muito ainda no ranking da CBF e também da Conmebol, né? Dos melhores times classificados ali entre os times sul-americanos. E o Fortaleza está na 31ª colocação. E aí, como ele falou, para o Bahia conseguir ultrapassar o time do Fortaleza, só se ele fizer uma campanha extraordinária, vamos dizer, na próxima Libertadores, né? Ou seja, pular de uma oitava ali para uma semifinal, o que eu acho muito complicado do Bahia conseguir. Primeiro vai ter que conseguir a classificação, que já é difícil. Num grupo, né, você conseguir a classificação. E o Fortaleza, nas 2 primeiras participações que ele fez, estando na fase de grupo, ele conseguiu. Na outra, ele não conseguiu passar, participou 3 vezes da Libertadores, não conseguiu passar daquelas fases, né, de mata-mata, mas nas fases que ele teve, né, a oportunidade de estar dentro de um grupo, conseguiu. A gente viu que na última que o Fortaleza participou não foi tão bem assim, conseguiu aos trancos e barrancos, né, o time passando por dificuldades, mas conseguiu a classificação. Mas infelizmente, depois o Fortaleza foi eliminado, como a gente viu, né, para o time do Racing de uma forma horrorosa, né, até mesmo porque também o Fortaleza vivia uma das suas piores fases dentro do Campeonato Brasileiro, e aí eu acho que culminou isso aí com a eliminação do Fortaleza. E lógico, claro, no comando do Paiva só poderia dar aquilo mesmo, né? Um futebol horroroso e uma eliminação já praticamente evidente. Senão, eu acho que talvez o Fortaleza poderia encarar o Racing de igual para igual, mas enfim, e falando da pontuação, dificilmente o Bahia vai conseguir ultrapassar essa pontuação do Fortaleza tão rápido como alguns torcedores até imaginam, né? Chegar, por exemplo, vai precisar ter uma sequência de Libertadores, porque dessas Libertadores do Fortaleza, 2 têm pontuação de oitavas de final. Ó. Só se o Bahia for muito longe na participação dele em 26. Tem um vice da Sul-Americana que está pesando bem ainda. E como o Fred cita ali, na verdade são 3 Libertadores e 3 Sul-Americanas. Então, a situação do Fortaleza, ela é segura. Melhor colocação da história do Nordeste. As 2 últimas já eram do Fortaleza. Já eram. Nunca ninguém ficou nas 50 primeiras posições. Exatamente, só o Fortaleza. Não há... Então tá aí, galera. Pois é. Independente da gente ter hoje, né, ter caído para a Série B, mas o ranking lá é nosso, cara. Para que algum time do Nordeste chegue aonde o Fortaleza chegou, vai suar muito, né? Vai ter que ralar muito para conseguir chegar lá. Mas isso só mostra a grandeza, né, do que o Fortaleza fez dentro do campeonato da Libertadores e também da Sul-Americana, porque o ranking também ele soma quando você faz algo, né, importante na Copa Sul-Americana. O Fortaleza chegou ao vice-campeonato. Imagina se o Fortaleza tivesse sido campeão, né? Tinha tudo para ser campeão, mas se não fosse aqueles pênaltis cobrados mequetrefe, a gente teria sido campeão da Copa Sul-Americana. Mas é isso. O feito do Fortaleza continua. E eu espero que o Fortaleza suba para a Série A para depois, consequentemente, brigar por algo, né? Libertadores, Sul-Americana de novo. Que o Fortaleza, tendo uma estrutura, eu acho que tem condições de chegar até mais longe do que uma oitava de final. Mas para isso, acho que, claro, a nossa realidade é outra, vai ter que sair primeiro da Série B e depois se estruturar novamente para disputar, quem sabe, uma Sul-Americana, depois vai pegar uma Libertadores aí. Não vai ser fácil, mas chegar lá. Mas é isso, galera. Mas isso mostra que o Fortaleza hoje, né, tem essa pontuação aí que, para um time do Nordeste chegar à nossa pontuação, vai ter que ralar muito. Mas é isso. Valeu. Forte abraço, galera. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal para você que não é inscrito. E é isso aí, meus amigos. Qualquer novidade,
do Fortaleza e também relevante do futebol do Nordeste a gente traz aqui, tá bom? Valeu, forte abraço.